Estamos aqui no centro de Mundo Novo, na Avenida Brasil. Eu estou aqui para conversar com o Nelson de Oliveira, que é um viajante, está passando aqui em Mundo Novo, está de passagem com a sua Kombi. Ele que é servidor público, foi servidor público há 47 anos, formado em Direito e agora está viajando aí pelo Brasil, já passou por vários lugares e chegou aqui nesta manhã de quarta-feira aqui em Mundo Novo. Nelson, fala pra gente, se apresente aqui, como que você começou essa jornada, essa viagem aqui pelo Brasil. Boa tarde. Bem, a história é muito longa, tanto que eu estou escrevendo aqui, como eu já tinha te mostrado, já está com umas 150 páginas o diário. Eu ainda não terminei a viagem, eu vou passar para o Paraguai e depois um pedaço ainda do interior de Santa Catarina. Mas assim, a ideia era fazer uma viagem que eu queria fazer na época que eu era hippie, sair pelo Brasil, conhecer o Brasil. E naquela época a minha família tinha pessoas já como militares e policiais que me desencaminharam da ideia, porque eu ia dormir muito, porque nós vivíamos numa capital e tinha as passeatas, tinha as contestações, e isso era muito complicado lá, assim, a vida, a gente não podia ficar em três numa esquina da rua que morava, porque a polícia vinha, podia prender, tinha que estar com documento, né? Então essa repressão eu disse que eu ia sentir nas viagens, ia dormir em delegacia, como acontecia com outros que já fizeram isso na época. No outro dia iam falar contigo para saber de onde tu era, talvez tomasse um banho de água gelada, talvez saísse lá de cabeça raspada, dependendo da situação e da cidade. Isso fez com que eu me encaminhasse, abrisse a mão de ser hippie, vender pulseirinha, vender colar, bolsinha, tamanco, chinelo e fazer a viagem de mochila que eu queria. Aí entrei para o serviço público, continuei hippie a vida toda, porque hoje eu estou dando prova disso, mas depois de 47 anos eu consegui ter um carro e consegui ter uma casa. Aliás, duas, um apartamento. A casa eu fiz junto com outro amigo, eu e ele construímos junto. Então ela é uma casa no mato, em Santa Catarina, que tem água da fonte, tem luz de vela, tem uma placa solar para carregar celular e notebook. Então é uma casa bem como era no passado, assim, só tem fogão, a geladeira não funcionou, vendemos e passamos muito bem, obrigado, sem geladeira, comprando em feiras orgânicas e preparando nossos canteiros lá no espaço. Então isso só aconteceu agora depois da pandemia e depois que baixaram os preços da gasolina, que lá eu saí com gasolina 5,85 e aqui é o estado mais caro do Brasil, Mato Grosso do Sul, onde tinha um preço de 7,09 centavos numa cidade que eu cheguei. Eu falei tão mal, tanto lá na cidade, que é uma cidade tão pequena, que chegou nos ouvidos do dono do posto. Quando eu saí, 5 dias depois, ela tinha baixado para 6,99. E eu estou sentindo aqui, me tapeando, que isso aqui são as mosquinhas que não só tem de Goiás e Tocantins para baixo, que é os insetos do agro, que os venenos colocados lá, não só os pássaros, as gralhas, os papagaios, vêm para a cidade, como os mosquitos, mosca, tudo vem para a cidade, formigas, fugindo do veneno do agrotóxico. Bom, mas isso é só uma pausa na nossa conversa. Então, passada a pandemia, passados os preços altos da gasolina, eu comecei a subir sozinho e fui até a Chapada Diamantina, na Bahia, quase Piauí lá, e estou descendo pela Bahia. Aí
eu vi, opa, se eu andar mais para o lado 70 quilômetros, eu pego Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul e saio no Paraguai como eu iria sair por Paraná, aqui Minas, Paraná e São Paulo, Paraná e Santa Catarina, entrar no Foz do Iguaçu. Então, eu entrei para o Tocantins, aí comecei a ficar escandalizado com a questão do agro, né? O agro aqui é selvagem. No início eu pensei, nossa, é muito veneno, é muita plantação, é muito campo, pouca gente de dono desse campo. Tu anda 100 quilômetros, não tem 10 famílias ali. De terras que tu enxerga 20, 30 quilômetros para cada lado, para frente e para trás, plantadas, desmatadas, entendeu? E então assim, não chega a 10 famílias num trecho assim. Isso é um grande mal, porque dá muito poder para uma família, para uma pessoa só, né? E tanto que acontece o absurdo que acontece em Água Fria, que uma fazenda abraça a cidade e intoxica pelo ar e pela água e pelo o alimento, aquelas famílias que moram ali, né? Isso já passa para outro tipo de nome, né? Não é mais... Ô Nelson, a gente conversando em off, você citando agora, né? Você cita muitas questões sociais, as questões de sustentabilidade que envolve inúmeros setores da sociedade, né? Como um todo. Dá para ver que você defende isso, você tem uma esperança que isso pode se modificar, que isso pode melhorar em questão de sustentabilidade? Havendo uma revolução, sim. Porque o Krenak é uma liderança indígena. Ele fez Como Evitar o Final do Mundo, já fez uns 3, 4 livros. E ele sabe que a gente não tem como apostar. Por exemplo, assim, eu achava que o lugar seguro seria um litoral. Mas é o pior lugar, segundo os estudos científicos, porque é o lugar que vai faltar ar, por causa do calor. Vai faltar, então as pessoas que têm problema de pulmão, coisa assim, vão morrer asfixiadas. Então, os melhores lugares seriam nas montanhas, Alpes, Suíço, aqui nos Andes, que seriam assim, mas nada é 100%, a gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? Os acidentes, porque está acontecendo coisas em todo o Brasil. Há tremor de terra em todo o Brasil, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo. Então, a gente não sabe onde vai ser pior. Já estão acontecendo, mas vai piorar. Nelson, mudando um pouquinho aqui para a sua Kombi, você teve que adaptar ela, né? O que você foi construindo nela durante todo esse tempo? Isso é interessante, porque cada viajante tem a sua viagem. Mesmo que viaje um casal, cada um vai contar uma coisa diferente do que o outro conta. E vai muito, a Kombi vai muito daquilo da tua vida, a rotina, o que tu come, que hora que tu come, o que tu vai precisar. Eu tenho o mínimo do mínimo, um fogão, botijão e alimentos, né? E coisas que eu ganhei no caminho, aqui, ali, lá. A obra de arte de um artista de Minas, lá também é outro artista do Rio. Então, assim, isso me acompanha, são as minhas coisas, mas assim, o importante está aqui tu ter o fogão para fazer a tua comida, porque isso te diminui custos de viagem, né? Tu cozinhando, tu diminui custos. E qual o custo, mais ou menos, uma média que você gasta por mês viajando de Kombi? Eu tento me manter num salário mínimo. 1.000 para alimentação e 500 para viagem. Por isso que eu paro, às vezes, muito tempo num lugar para esperar passar o mês. Não que eu receba só isso. Não, é porque eu tenho que ter reserva, porque pode acontecer coisas na viagem, com o Kombi, gastos extras, e acontece, né? Mas pequenos, porque eu estou descobrindo uma outra vida depois do aposentado, entendeu? Que a cabeça se abriu, que eu não precisava mais estar no serviço público na segunda-feira. Então minha cabeça de hippie explodiu, né? Agora eu posso fazer a minha agenda, agora eu posso fazer o que eu quero, entendeu? E dentro dos limites que o sistema me deixa, entendeu? E a sua renda mensal é a da aposentadoria somente?
Nossa renda mensal, os funcionários públicos de todos os estados estão achatados há 9 anos, estão sem correção da inflação. Isso se chama furto, porque a gente está com os nossos salários diminuindo e é proibido por lei constitucional de diminuir salário. A gente está perdendo poder aquisitivo. A gente já perdeu 70%. O caso do estado do Rio Grande do Sul, a gente já estava há 2 anos, quando veio o Temer e botou mais 20, que já foram cumpridos 8 ou 9. Então a gente já está há 10, 11 anos sem a inflação. Então nosso poder aquisitivo diminuiu bastante. Mas como eu sabia que ia diminuir uma hora, eu já fui tendo uma vida mais simples, uma vida mais qualificar os alimentos para ter aquilo que eu preciso para viver bem, ter saúde. Certo. O Nelson é natural de Porto Alegre e você tem família, né? Tem filhos também, né, Nelson? Tenho um casal de filhos, uma mora em Curitiba. Quer dizer, morava até esse mês, voltou para Porto Alegre, está morando em Porto Alegre, e o filho no interior do Rio Grande do Sul. Eles aceitaram bem essa mudança de vida sua? Faltaram meus enteados. Tenho 2 enteados, o André e o Marco. Um é advogado, o outro é dentista. E eles são de Porto Alegre também. Eles aceitaram bem essa mudança? A viagem, sim. A mudança de vida eles acham muito radical, porque eu moro só com fogão e a comida que a gente compra nas feiras orgânicas lá, e usa na semana e compra toda semana, e só que o chuveiro é com aquecido a água no fogão, para tomar eu chamo chuveiro campeiro. Para nos lugares para tomar banho. Isso é uma outra coisa, porque se eu viajar sozinho, eu tenho mais facilidade de parar nos lugares mais facilidade. Mas assim, uso o banheiro público do posto de gasolina, uso no dia a dia, posso usar de loja, essas coisas. E às vezes tem serviço público, eu estou perto de uma rodoviária, de um posto de saúde, ou estou perto de uma praça. Raramente tem um banheiro limpo que funcione 24 horas. Nelson, você mantém contato com seus filhos através do celular? Todos. Mantenho contato com todos. E mais com uns, menos com outros, porque essa vida natural, ela é complicada, né? Porque agora mesmo eu vi que o teu sogro está com várias questões, eu fico com vontade de resolver, porque é fácil resolver com alimentação, com chá, sem tomar remédio, esses remédios que vão adoecê-lo mais, entendeu? Então essas coisas me preocupam com as pessoas. E isso é o que vale da viagem. O que eu conversei já de pessoas, o que a Kombi chamou de gente para conversar, criança, adolescente, adulto, é uma coisa impressionante a Kombi. Porque as pessoas sonham em ter uma vida, passear, ir fazer acampamento de Kombi, sabe? As pessoas têm esse encanto pela Kombi. Por que você acha que as pessoas têm esse encanto? Isso nasceu na época dos hippies. Na época da Woodstock fez muito isso, porque tinha muita Kombi colorida, gente colorida em cima das Kombi, e era que servia para levar as pessoas de uma praia para outra. Começou na Califórnia, né? E para surfar, na época ainda do surf. Então, assim, a Kombi, hoje ela é um ícone na estrada, assim. As pessoas abanam, as pessoas onde tem gente, vem, meu tio teve uma Kombi, meu pai teve Kombi, sabe? Tem sempre história com Kombi e com Fusca. É uma coisa impressionante, assim. Que, querendo ou não, você transformou ela numa espécie de motorhome também, né? Virou uma casa sua, basicamente. Motorhome eu acho muito chique. Ela é uma cabana ambulante. Olha, o teto é de palha, os móveis são de bambu, né? Os tecidos são tecidos mais naturais, né? As cores são hippie, é lógico, mas assim, são cores fortes, né? E isso que alegrou a minha vida com 10, 12 anos, quando surgiu o movimento hippie na Califórnia, nos Estados Unidos. Você foi casado e casou novamente. Agora está há quanto tempo com a nova esposa? Já faz 8 anos. 7, 8 anos. Como conheceu ela? Eu fui aluno da filha dela numa praça que lá eu tenho o hábito de fazer, professores dão aula de ginástica na praia.
Na praia, na praça, dão aula de yoga, dão aula de musculação, tudo funcional. E eu fui aluno da filha dela, que deve ter a tua idade. Quer dizer, deve ser mais moça que ela. Tenho 28. Exatamente, ela completou ontem. E você tá me contando assim que conecta com o seu estilo de vida, né? Sua esposa, ela tá estudando medicina ayurvédica, é isso? É isso aí. E então, por isso que ela não está aqui, porque ela assumiu um compromisso nos postos de saúde lá e com a comunidade, e ela está fazendo essa coisa lá que eu estou fazendo na estrada também, em parte também, né? Mas ela sabe muito mais que eu, ela estuda muito mais que eu, mais a fundo. Nelson, saindo aqui de Mundo Novo, você pretende ir para onde? Eu pretendo entrar para o Paraguai e por dentro do Paraguai chegar na Foz do Iguaçu. Daí vou botar uma placa solar, vou botar uma bateria estacionária para ter mais energia, mais autonomia, né? Ao invés de estar aqui na praça, eu poderia estar lá no outro lugar, né? Para carregar celular, essas coisas. Obrigada, Nelson. Às ordens. Se quiser conversar, pode mandar um WhatsApp que a gente volta a conversar ou complementar o que faltar aí. É isso, gente. Você vai embora já hoje, Nelson? Não. Eu só viajo de manhã. Amanhã de manhã. Cedo eu tô saindo. É isso, direto aqui da Avenida Brasil, aqui do centro da cidade de Mundo Novo, da TV Sobrinho, que é mais conteúdo.